Boa noite, caro telespectador. Bem-vindo ao Jornal. O presidente do Botsuana iniciou hoje uma visita de 2 dias a Moçambique no âmbito do reforço das relações bilaterais entre os dois países. Na ocasião, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, lembrou neste caso o apoio daquele país africano no processo de libertação de Moçambique. Trata-se de uma das primeiras visitas que Mokgweetsi Masisi faz a um país na qualidade de presidente do Botsuana. Para simbolizar o momento, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, ofereceu um almoço na presidência da República para o seu homólogo e seus acompanhantes. Na ocasião, Nyusi destacou o papel do Botsuana na luta pela independência de Moçambique. O Botsuana foi porta de saída de muitos moçambicanos para se juntarem ao processo de libertação do nosso país. A memória fresca é a do acolhimento do presidente Samora Machel na passagem a Dar es Salaam à procura da paz para o seu povo. Sobre este assunto, queremos agradecer o apoio que temos vindo a receber no projeto de transformação da casa onde se hospedou em trânsito o presidente Samora Machel, num museu que possa transmitir às novas gerações tsuanas e moçambicanas tradições e valores de nacionalismo e irmandade, um projeto prestes a terminar. Por seu turno, Mokgweetsi Masisi considerou Moçambique um parceiro estratégico, razão pela qual escolheu como uma das primeiras nações a visitar, depois de ter tomado posse há semanas, como o 5º presidente do Botsuana. É nosso desejo que Moçambique e Botsuana continuem a ter relações cordiais e frutíferas, que têm sido aprimoradas por meio de intercâmbios em vários setores. Estas relações cordiais devem-se ao compromisso mútuo na democracia, governação, Estado de Direito, paz, segurança, bem como a contínua procura do bem-estar dos nossos povos. Penso que é certo fazer-lhe uma visita oficial, pois Botsuana considera Moçambique um parceiro estratégico para o desenvolvimento. Acredito que as condições geográficas não podiam ter determinado um melhor amigo que Moçambique. Como todos sabem, as relações entre os dois países são sustentadas por uma base forte e sólida, que foram estabelecidas pelos nossos fundadores, o presidente Seretse Khama, do Botsuana, e Samora Machel, de Moçambique. Além do almoço, ainda nesta segunda-feira, representantes dos governos dos dois países tiveram um encontro bilateral onde discutiram várias áreas de cooperação. E Moçambique compromete-se a continuar a apoiar Botsuana nas áreas de transporte e energia. Já aquele país garante apoio a Moçambique nas áreas de agricultura e promete disponibilizar 500 elefantes para o repovoamento nas áreas de conservação nacional. Moçambique e Botsuana têm relações históricas de cooperação há longos anos. Nesta segunda-feira, delegações dos governos dos dois países estiveram reunidas para reforçar as relações de cooperação em diversas áreas. Energia, transportes e comunicações são alguns dos setores que Moçambique compromete-se a apoiar àquele país vizinho. O que mereceu um grande destaque é dos transportes e comunicações. Aqui existe o projeto do porto de Techobanine. É uma iniciativa triangular, Moçambique, Zimbábue e Botsuana. O desafio é as 3 nações encontrar uma plataforma para este projeto poder ser implementado a breve trechos. Moçambique exporta energia para o Botsuana e o entendimento de que vamos manter a exportação e ir avaliando as necessidades de consumo de energia do Botsuana e as nossas capacidades de gerar energia para que se mantenha esta operação de exportação de energia ao Botsuana. E porque Botsuana tem uma fábrica de produção de vacinas, prometeu continuar a fornecer a Moçambique vacinas contra febre aftosa e antirrábica. Acordou-se ainda, no encontro, que técnicos dos dois países irão trabalhar para criar uma vacina mais eficaz contra a febre aftosa. Botswana sees Mozambique
Queremos assegurar que as relações entre os dois países vão continuar a crescer. Botswana vê Moçambique como a porta para a nossa importação e exportação. É um parceiro estratégico dentro da SADC. O Botswana vai continuar a ajudar Moçambique com meios técnicos e projetos de apoio em áreas cruciais como a agricultura, na venda e produção de vacinas para a agricultura e, se for necessário, oferecer formação de funcionários ligados à área. Vamos fortalecer o nosso corredor de transporte. É um corredor tradicional que parte de Moçambique, passa do Botswana e depois para a África do Sul e Namíbia. Ainda na reunião desta segunda-feira, ficou o compromisso de Botswana disponibilizar 500 elefantes a Moçambique para repovoar as áreas de conservação. O Presidente da República diz-se encorajado com a evolução económica da província de Cabo Delgado. Filipe Nunes considera que a província poderá se tornar industrialmente uma grande potência no país. O último dia de visita do Presidente da República à província de Cabo Delgado foi condicionado devido ao mau tempo que se fez sentir, caracterizado por chuvas intermitentes que se abateram durante toda a manhã sobre o distrito de Palma. Na hora do balanço, Filipe Nunes falou das principais constatações. É verdade que a praga está do milho, do funil do milho, está a dizimar alguns hectares, mas ficamos honrados por saber do governo provincial de que não há de existir fome. A atividade agrária, o turismo, as infraestruturas estão em andamento. Tanto dissemos com todo o agrado de que a província de Cabo Delgado está a cumprir com aquilo que nós preconizamos no nosso programa. Fiz o trabalho, sim, com as petrolíferas, naturalmente, concretamente com a Eni, com a Nadar, com a China National Petrol Company e mesmo com a Mitsui. Tanto que significa que eles estiveram aqui e falamos, debatemos exatamente os apoios que podem ser dados. Voltaremos para completarmos a visita, essa que por razões atmosféricas não conseguimos fazer ao detalhe. Filipe Nunes disse encorajado com o nível de crescimento econômico da província de Cabo Delgado. No âmbito da industrialização, que é uma das atividades que agora estamos a acompanhar ao detalhe, a inauguração da maior fábrica do mundo e com jazigos abundantes em Balama. E ficamos encorajados por saber que existe também mais prospecção e a confirmação em Montepuez, mesmo em Balama. Existem novas fábricas que poderão surgir também em Ancoabe. Ainda também a província de Niassa, também em Ancoabe, portanto uma continuação, o que significa que industrialmente a província poderá vir a ser grande potência. Na sua deslocação a Cabo Delgado, o Presidente da República fez-se acompanhar por alguns ministros e outros quadros do Estado. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que há uma necessidade de se melhorar a previsão meteorológica, de modo que as duas ações de prevenção de calamidades sejam mais efetivas. O diretor-geral da instituição diz que houve melhorias na previsão, mas há desafios para os ventos fortes e trovoadas. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades chamou a imprensa para fazer o balanço da época chuvosa 2017-2018, terminado no dia 31 de março último. Após um trabalho aturado no terreno, o diretor-geral do INGC, João Machatini, disse que há um desafio na melhoria da previsão do tempo para que as ações de prevenção sejam mais funcionais. Os ventos fortes causaram, portanto, nesta época, 12 perdas de vidas humanas. Esta é a questão que dissemos que o INAME tem este desafio de poder prever com alguma antecedência a ocorrência deste fenómeno, por forma que a gente possa avançar com a devida preparação e ações de prevenção. Pessoas e infraestruturas afetadas. Houve uma redução significativa, portanto, desta média dos 450 e 460 mil pessoas, baixou-se para 152 mil pessoas, e num cenário em que a época fustigou quase todo o território nacional. Em 2015 tivemos um número de óbitos de 163 pessoas. Baixou em 2016, 2017 para 73 pessoas.
e 2017, 2018 tivemos perdas da ordem de 61 pessoas. Impacto orçamental. Aquilo que até o momento foi orçamentado como impacto é da ordem dos 998 milhões de meticais. É um valor que está próximo daquilo que já tinha sido orçamentado no cenário 2, no plano de contingência. Operacionalizar o Fundo de Gestão de Calamidades e criar um seguro de calamidades é atualmente um dos maiores desafios do INGC. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas fiscalizou mais de 5 mil estabelecimentos comerciais nos primeiros 3 meses do ano. Destas inspeções, a INAI aplicou multas acima de 24 milhões de meticais, mas até o momento só se pagou cerca de 2 milhões. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas convocou a imprensa nesta segunda-feira para dar a conhecer o balanço das atividades desenvolvidas no primeiro trimestre de 2018. Neste período, foram fiscalizadas 5.626 entidades. E das unidades fiscalizadas, encontramos com maior destaque na área do comércio a retalho, que tem cerca de 2.927 unidades econômicas. A área do turismo temos 1.100 unidades econômicas e na área do recinto desportivo temos 7. No período de análise, foram aplicadas multas acima de 24 milhões de meticais, mas, até o momento, foram pagas 2 milhões de meticais. A INAI suspendeu 49 estabelecimentos. Por motivos de higiene, principalmente no processo produtivo, nos equipamentos, instalações, portanto, tudo o que faz parte de higiene que pode comprometer o exercício normal da atividade, isso é um ponto crítico, então temos que suspender. Sem dar justificações, a INAI informou que a Operação Colaia foi suspensa e sem data para o seu retorno. A Operação Colaia visava sensibilizar os comerciantes para a venda de produtos fortificados e com rotulagem em português. Circular pelas ruas da cidade de Lichinga, capital da província do Niassa, não é tarefa fácil para muitos automobilistas, até mesmo para os peões. São buracos e mais buracos. Os municípios estão agastados com as condições das estradas e exigem a intervenção do Conselho Municipal local. Estamos na província de Niassa, cidade de Lichinga, a então Vila Cabral, hoje município de Lichinga. A realidade histórica pode reservar boas memórias para este lugar, mas o cenário que se verifica atualmente nem por isso. Buracos nas estradas, reclamação por parte dos munícipes é o que caracteriza este lugar. O normal é buracos nas estradas, mas aqui o cenário quase que se confunde com estradas em buracos. Nunca foi tarefa fácil andar pela cidade de Lichinga. Buracos nas estradas são a causa disso. Seja no centro ou arredores da cidade, a situação é a mesma. Um verdadeiro desgaste para os munícipes desta cidade, seja em dias de chuva ou não. As condições são as mesmas. Reduzir a velocidade para não danificar as viaturas. O cenário é crítico e desgastante para os munícipes. Que cidade, nestes buracos, nada. Mas aqui é assim sempre ou é só agora? Assim sempre, meu irmão. Pior é este ano. Está a piorar. Bom, sempre tenho visto esses buracos, desde 2015 que eu cheguei cá e a vida sempre é de ver esses buracos. Então, na verdade, sugeria ao nosso município poder minimizar esses buracos, pelo menos tapar esses buracos. Aqui em Niassa, buracos está muito demais. Está muito, nem vale a pena. Todo lugar está full de buracos. Mas essa cidade já ficou sem buracos mesmo?
nada, esse ano está de pior esse ano. A indignação é tanta que alguns munícipes chegam a dizer que a cidade de Lixinga está entregue à sua própria sorte. Para lamentar o que o município da cidade de Lixinga está a fazer. Aqui não está organizado, estamos a ficar, parece que não tem presidente do município. Tudo isso aqui está marfanhado, aqui nada, não está a organizar nada. Mas se aproximar as eleições vai dizer mais nos votar. Então isso aqui nós estamos a reclamar, não pode. O que nós queremos aqui é justiça. Ele é presidente, deve tornar isso aqui a organizar. Para nós munícipes, quando estamos a ir votar, votarmos aquilo com vontade. Estamos aqui bem à frente do edifício da Edilidade Municipal de Lixinga. Os buracos por aqui também são visíveis. Ou o cenário é ignorado ou passa despercebido. Mas o que as autoridades municipais dizem sobre esta realidade? Isso vai continuando, porque o nosso asfalto que nós temos, os pedaços de asfalto que temos, não é desse século, daqueles são da década de 60. E no momento em que foi se pondo isso, o fluxo do transporte, ou talvez a Lixinga já não havia, portanto, o parque da viatura como nós temos agora. E neste momento mesmo estamos a ter, portanto, viaturas de grande capacidade, caminhões grandes que estão a passar pela nossa gente. Então, dali, a própria base desse asfalto já está cansada. A cidade de Lixinga tem uma área de 290 km², com uma população global de 141.724 habitantes, distribuídos em 4 postos administrativos, que por sua vez são compostos por 15 bairros. O Grupo Soico reuniu-se hoje com a bancada parlamentar da Frelimo para discutir o quadro legal da indústria de comunicação social em Moçambique. Um dos pontos de destaque da reunião foi a proteção da mídia nacional. A administração do Grupo Soico deslocou-se esta segunda-feira à Assembleia da República para discutir ideias com a bancada da Frelimo que visam melhorar a legislação da indústria de comunicação social como forma de reforçar a democracia no país. Queremos influenciar a Assembleia da República no sentido de adotar instrumentos legislativos que protejam a indústria de comunicação social enquanto um pilar fundamental ao nível da implantação da democracia. Portanto, este foi um dos motivos que nos fez e também queríamos discutir com a Assembleia da República, com a bancada da Frelimo, uma revista daquilo que é o ambiente político que se vive em Moçambique. Sabe que está-se num processo de discussão do pacote de descentralização que tem mudanças importantes na configuração política do país. Vêm aí eleições autárquicas este ano e gerais no próximo ano. E nós somos um mídia, temos tido um papel relevante na questão da transmissão de conteúdos. Depois de ouvir as preocupações, a bancada da Frelimo assegurou que vai tomá-las em consideração no processo de discussão das leis sobre comunicação social. Estamos de mãos abertas para, de quaisquer segmentos da sociedade, receber, e muito particularmente do Grupo Soico, receber as contribuições para que o quadro regulatório melhore. A promessa que foi feita é que propostas que já tenham sido depositadas a nível de outros canais cheguem-nos o mais breve possível. A bancada parlamentar da Frelimo e o Grupo Soico, tal como com outros órgãos de comunicação social, devem continuar a interagir. Para quê? Para irmos mutuamente ajudando a que a comunicação social melhore a sua prestação, quer a nível de serviços, quer a nível de conteúdos, mas também através dos seus recursos humanos. Depois desta reunião com a bancada da Frelimo, a direção do Grupo Soico vai manter encontros com as bancadas parlamentares da Renamo e do MDM, assim como com outros atores políticos. Por outro lado, o Comitê de Proteção das Liberdades exigiu hoje uma ação mais concreta da Procuradoria-Geral da República para se esclarecerem os atentados contra as liberdades de expressão e de imprensa no país. O posicionamento foi apresentado hoje em audiência à Procuradora-Geral. O encontro, que decorreu à porta fechada, teve a duração de cerca de 2h30. Dentre os vários aspectos discutidos, o destaque vai para o ambiente de ameaças, raptos e assassinatos contra cidadãos que expressam livremente a sua opinião. O Comitê de Proteção das Liberdades exige que a Procuradoria-Geral da República se envolva mais e diretamente nos casos, como forma a identificar os reais autores destes crimes. Viemos aqui expressar a nossa preocupação por aquilo que está acontecendo, nomeadamente o atentado contra o Iricínio, o atentado contra o professor José Jaime Macuan,
e também o assassinato bárbaro do jurista Gil Sistac. Portanto, a nossa conversa girou à volta destes acontecimentos e da nossa preocupação para que exista uma ação efetiva de investigação. O comitê, representado por um grupo de editores e ativistas de mídia, mostrou-se encorajado com o encontro, porém, quer que as palavras da procuradora sejam transformadas em ações. Aquilo que é relevante não são as palavras, não são as intenções, mas é aquilo que eventualmente vai acontecer e aquilo que todos nós possamos acompanhar no dia a dia, de que os criminosos estão na defensiva e não na ofensiva, como sentimos que está a acontecer neste momento. Recentemente, aquele organismo pediu uma audiência com o Presidente da República, Filipe Nyusi, aguardando neste momento pela resposta. Momento para uma curta pausa. Voltaremos com o melhor de informação. Até já. Seguimos com a informação no Jornal da Noite. A primeira Comissão da Assembleia da República apreciou esta segunda-feira a proposta de lei das fundações, uma vez que atualmente as matérias pertencentes às fundações estão reguladas ao nível do Código Civil. A apreciação da proposta de lei que estabelece o regime jurídico específico para as fundações pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, de Legalidade e dos Direitos Humanos surge na medida em que as matérias respeitantes às fundações estão reguladas no Código Civil de 1966 e mostram-se desajustadas à realidade atual. A revisão acontece também porque o instrumento jurídico deve desenvolver aspectos ligados à organização e funcionamento das fundações. Primeiro, a garantia que se vai imprimir de transparência no processo de criação e funcionamento das fundações. Segundo, a fiscalização que poderá ser feita no funcionamento das fundações, que vai garantir que haja alguma disciplina no próprio processo de organização e funcionamento das fundações. Terceiro, vamos ter a uniformização do próprio processo de criação, organização e funcionamento das fundações. Com a aprovação pela Assembleia da República, o país terá, dentre vários, 3 ganhos. Tendo em conta que há um grande crescimento, grande interesse de pessoas singulares e coletivas de constituírem fundações, e as fundações são pessoas coletivas que perseguem um interesse coletivo, e muitas vezes um interesse público e em alguns casos até um interesse nacional. Daí que havia uma necessidade de uma melhor regulação, de disciplinar todo o processo, não só da sua constituição e extinção, mas também da sua organização e funcionamento. A primeira Comissão da Assembleia da República apreciou ainda neste encontro os pareceres atinentes à proposta de lei que estabelece o regime jurídico de repreensão e combate ao terrorismo e ações conexas. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, foi hoje convidado pela Associação Moçambicana de Juízes para falar do percurso da edificação do poder judicial no país. Chissano disse que é necessário que o judiciário continue a se aprimorar para cumprir o objetivo de servir às populações. Sabíamos que nós lutávamos. Joaquim Chissano é uma das figuras centrais na construção do Estado moçambicano e do Poder Judicial em particular. É a ele atribuído um papel central na edificação do que é hoje o Judiciário moçambicano e, com propriedade, percorreu a história para falar da construção deste que é um dos pilares do Estado moçambicano. Chissano revelou que já no princípio queria que houvesse em Moçambique uma polícia judiciária. Nós não queríamos treinar polícia só pela força, mas queríamos uma polícia que soubesse o que são os direitos humanos, que soubesse o que é lei e ordem, que soubesse o que é o Estado de Direito. Então nós fizemos o apelo à Espanha. Mas passamos mal. Porque o embaixador, se não me engano, era embaixador da Holanda. Eu penso que não estava a representar o país dele. Até o pé
não se pode formar a polícia, porque senão a polícia vai ser antidemocrática, não sei o quê. Pois a história correu até que apareceu a Cipol. Desafiou o setor a apostar na formação de qualidade dos magistrados para que cumpram com eficácia e eficiência seu papel e possam modernizar sua atuação quase na mesma velocidade com que a sociedade se moderniza. A edificação de um sistema judiciário forte depende, em primeiro lugar, de uma correta e eficaz formação técnica dos juristas nas faculdades de Direito, uma formação especializada, proveitosa e de autossuperação permanente, já em exercício, sem cair na rotina e no espírito de quem não precisa de aprender mais. Recorda que a necessidade dos magistrados servir à população para que não percam sua relevância. Temos de continuar a edificar um sistema de justiça que responda às necessidades da economia, favoreça um bom ambiente de negócios e impulsione o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo goze da confiança dos cidadãos e proteja os direitos e os legítimos interesses das populações com menores recursos econômicos. No debate, a questão da celeridade processual foi uma das preocupações dos participantes. Instituição apontou a vontade e coragem do magistrado como fundamentais para tal. A celeridade, portanto, isto depende muito da vontade, do patriotismo e desta ligação com o povo. Depende da própria justiça. Os juízes têm que se sentir justos. Participaram da palestra magistrados judiciais, do Ministério Público, advogados e estudantes de Direito. Acompanhe a seguir a reação dos participantes da palestra proferida por João Quixissano. O tema da morosidade é um tema comum a todos os sistemas judiciais do mundo. É porque o tempo da justiça, dizia no outro dia o venerando Presidente do Tribunal Supremo, o tempo da justiça é um tempo que está relacionado com garantias dos cidadãos, às vezes. Não se pode querer antecipar decisões sem se respeitarem algumas garantias. E não é por se dar aulas que se agrava a morosidade nos tribunais. Felizmente, no nosso caso, o Tribunal Supremo já estabeleceu metas para os juízes. Essas metas no último ano de 2017 foram cumpridas e ultrapassadas. O treino profissional é fundamental, tanto nos advogados como nos magistrados judiciais ou do Ministério Público. A dedicação ao trabalho, isso é fundamental para garantir uma celeridade processual. Eu dou-vos vários exemplos. Há muitos processos em tribunal que nem sequer deviam existir. Se houvesse um bocado de concentração, de empenho da parte do magistrado, muitos processos deviam ser indeferidos liminarmente. A ideia de que em Moçambique há uma certa desconfiança sobre os tribunais. Não consigo perceber porquê. Pode-se entender que há quem desconfia que o poder político exerce alguma influência sobre os tribunais. Outros entendem que os juízes, como se mancomunados, quando digo juízes, incluo também os procuradores e até advogados, como se estivessem mancomunados para agir de má fé contra o interesse de quem acede aos serviços da administração da justiça. Mas, no fundo, o que está por detrás deste mal entendimento, creio eu, que é a falta de compreensão sobre aquilo que são os tribunais, a forma como os tribunais funcionam. Às vezes é engraçado, mas desculpem eu estar a dizer isto, porque muitas vezes ele era procurador, eu era o juiz. E às vezes conversávamos e eu dizia assim, doutor Moreira, eu não tenho a certeza se esta decisão está correta. Vamos fazer assim. Eu vou decidir desta maneira. O doutor interpõe recurso. E depois nós vamos ver se a decisão está correta ou não. Fizemos isso várias vezes. Por isso eu fico hoje muito estranho muito quando vejo
ouvir dizer que há juízes que não gostam que os seus colegas do Ministério Público interponham recurso porque consideram isso um desprimor, um desaforo. Eu acho que isso é uma boa forma para se crescer. A multinacional PHC pretende trazer uma ferramenta inovadora de gestão na 5ª edição da Mostec. Trata-se do PHC-CS, que permite tornar os processos tecnológicos das empresas mais ágeis. A PHC é uma empresa especializada no desenvolvimento de software de gestão que está presente em Moçambique há cerca de 20 anos. De origem portuguesa, a multinacional de tecnologia investe em cerca de 20 países a nível mundial e em África, especialmente nos PALOP. A participar pela primeira vez na Mostec como expositor, a empresa pretende trazer nesta edição, como destaque, o PHC-CS, uma ferramenta de gestão que se adapta às empresas de diferentes setores, desde as pequenas até as multinacionais. Vamos destacar duas principais características, sendo a primeira a capacidade que o PHC-CS tem de se ajustar aos processos dos clientes e não o contrário, sendo a segunda, e é um fator diferenciador no mercado, a liberdade de escolha que o PHC-CS dá aos clientes, no sentido de que não precisam estar presos ao escritório, podem aceder e trabalhar à vontade com o PHC-CS a partir de qualquer dispositivo, sendo um telemóvel, um tablet ou mesmo um computador, sem que tenha PHC instalado. Portanto, estas duas características permitem que as empresas, ao utilizar o PHC-CS, tenham processos mais ágeis, tenham melhores ferramentas e informação para a tomada de melhores decisões. A PHC entende que a construção de uma sociedade de conhecimento hiperconectada é cada vez mais pertinente, numa altura em que as tecnologias de informação e comunicação são cada vez mais importantes nos processos de trabalho. Este tema é importante e nós achamos que não podia ser mais atual. Principalmente porque nós vivemos num mundo em que a tecnologia é cada vez mais agressiva nas nossas vidas, em que nós estamos cada vez mais interconectados. Existe uma máxima de gestão moderna que é "Every business is a software business". E isto significa que os softwares hoje estão no centro das empresas. Portanto, classicamente nós olhávamos para o software como sendo uma ferramenta que existia apenas na área financeira, mas hoje já vemos que expandiu e está no centro, abrangendo áreas como a logística, como os recursos humanos, etc, etc. E nós queremos aqui nesta feira, com o nosso PHC-CS, mostrar que é possível apresentar essas soluções e tornar as empresas cada vez mais competitivas. Mais do que expor os seus serviços, a empresa tecnológica pretende aumentar nesta feira a sua rede de negócios. Esperamos trazer toda essa experiência que nós temos, todo este know-how e conhecimento de tendências tecnológicas para mostrar aos potenciais utilizadores do nosso software de que forma é que podem melhorar os seus processos, de que forma é que podem gerir o seu negócio melhor e tomar melhores decisões, portanto, usando os nossos produtos. Por outro lado, nós queremos encontrar parceiros tecnológicos que se queiram juntar à nossa comunidade PHC, de modo a fazer chegar essas nossas soluções, portanto, ao cliente final. Presente em todos os setores da economia moçambicana, a PHC tem acompanhado de perto as transformações do mercado moçambicano. Atualmente, fornece os seus sistemas de gestão a mais de 30 empresas e conta com mais de 145 mil pessoas utilizadoras. Aí está a feira Mostec. Seguimos com a informação no Jornal da Noite. Eduardo Mulembwe diz que a Frelimo deve monitorar a execução das promessas eleitorais para garantir vitória nos próximos pleitos. Mulembwe fez este pronunciamento durante o lançamento oficial do Gabinete Provincial de Preparação de Eleições de Maputo. A 6 meses das eleições autárquicas, a Frelimo abriu o seu gabinete eleitoral, que tem em vista liderar todos os planos táticos de preparação do escrutínio. Eduardo Mulembwe, que dirigiu a cerimónia oficial, avançou com as linhas que vão orientar as ações do gabinete. Ver como é que a província está a desempenhar a sua missão, como é que nós, da Frelimo, e o nosso governo
estamos a cumprir os nossos manifestos eleitorais de acordo com os manifestos eleitorais que nós fizemos, as promessas que fizemos às nossas populações, mas tendo sempre também em conta aquilo que é a situação política, económica e social presente no nosso país e na nossa província. Mulembwe defende que as boas escolhas dos quadros é que poderão garantir a vitória da Frelimo nas próximas corridas eleitorais. Escolher de entre os melhores quadros para as chamadas brigadas de apoio e assistência. Eduardo Mulembwe vai trabalhar na província a partir desta segunda-feira até sexta-feira, onde deverá fazer o lançamento dos gabinetes distritais de preparação das eleições. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Voz. Em Moçambique, a data comemora-se numa altura em que só no primeiro trimestre deste ano foram detectados 61 casos de perturbação da voz no Hospital Central de Maputo. A primeira celebração do Dia Mundial da Voz realizou-se a 16 de abril de 2003. Em Moçambique, a data foi adotada em 2014. Os problemas de voz afetam cerca de 15% da população mundial. No país, ainda não há estatísticas. Entretanto, a nível do Hospital Central de Maputo, pelo menos 53 mulheres e 8 homens foram detectados distúrbios vocais no primeiro trimestre deste ano. A consulta ORL encaminhou à consulta de terapia da fala 61 casos de perturbações da voz, 40 são de causa funcional e 21 de causa orgânica. É para prevenir problemas como estes que especialistas e técnicos de terapia da fala juntaram-se na manhã desta segunda-feira nos serviços de otorinolaringologia do Hospital Central de Maputo para orientar palestras aos utentes sobre a necessidade e importância de cuidar da voz. Que temos que saber cuidar, cultivar nossa voz para não perder nossa identidade. Os profissionais que usam a voz como instrumento de trabalho, tal como professores, músicos, comunicadores, estão mais expostos a desencadear problemas vocais. Este ano, o Dia Mundial da Voz celebra-se sob o lema "O cuidado da voz torna a sua identidade melhor". Momento para uma curta pausa. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 19. Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20. Para Inhambane espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 22. Já para a zona centro do país, Beira poderá atingir uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 24. Para Chimoio espera-se 24 graus de máxima, 15 de mínima. Tete, 32 graus de máxima, 23 de mínima. Climane, 30 graus de máxima, 23 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 21. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 23. Para Lexinga espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 15 graus. Aguarde por si. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos agora com a atualidade internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, avisa que, mais um ataque ocidental à Síria, haverá um caos nas relações internacionais. A ameaça vem depois do governo de Washington ter dito que, em breve, anunciaria mais sanções contra empresas de armas químicas de Bashar al-Assad. Em reação aos ataques dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra bases militares do regime de Bashar al-Assad, o presidente russo Vladimir Putin disse no domingo que o Ocidente acabou com qualquer possibilidade de uma solução política para a guerra civil na Síria, que dura há mais de 7 anos. Putin também adiantou que um próximo ataque à Síria levaria à destruição das relações internacionais. Segundo a embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, Nikki Haley,
os Estados Unidos estariam a planear mais sanções econômicas contra a Rússia, bem como contra as empresas de produção de armas químicas na Síria. O governo de Kremlin lamentou o fato de os Estados Unidos e seus aliados terem lançado 105 mísseis contra a Síria, bem antes mesmo dos resultados finais da investigação da Organização de Proibição de Armas Químicas, que já está em Doma, a verificar se houve ou não ataque químico. O presidente Donald Trump pretende o mais rápido possível retirar as forças militares norte-americanas do território sírio, mesmo seu aliado o presidente francês, Emmanuel Macron, defendendo o contrário. A Liga Moçambicana de Futebol não garante a retomada de Moçambola 2018 nos moldes atuais, devido a custos elevados dos transportes aéreos. Os gestores da maior prova futebolística garantem apenas que a jornada seja amputada no último final de semana, será concluída esta semana. Já há luz no fundo do túnel. O Moçambola 2018 pode estar próximo de retomar, mas com outros moldes. A Liga Moçambicana de Futebol e os clubes reuniram-se para definir o melhor modelo de conclusão do Campeonato Nacional, sem prejuízos financeiros derivados dos transportes aéreos. Para tal, o transporte terrestre será a prioridade. Algumas alterações em termos daquilo que é a maior despesa que nós temos, que é o transporte, e então temos que massificar o transporte terrestre. É um princípio que nós acordamos, mas não é um assunto ainda fechado. Precisamos de verificar com mais detalhe e pensamos que ainda esta semana vamos fechar este dossiê de como é que nós podemos viabilizar o nosso campeonato nacional utilizando outras vias. Para já, ainda não há troços fechados que vão usar o transporte terrestre, facto que só será definido no encontro da próxima sexta-feira entre a Liga Moçambicana de Futebol e os clubes. Há determinados troços ou percursos que teremos que utilizar o transporte aéreo, mas já aquelas distâncias que nós julgamos que é possível fazermos através do transporte terrestre. Como eu disse, é um dossiê que ainda está em aberto, portanto os troços também estão ainda em discussão, mas quando nós fecharmos isso nós teremos tudo e como que será feito, porque há troços que podem ser mais longos em relação aos outros, então temos que ver como é que vamos fazer a operacionalização, que tipo de transporte vamos utilizar, quais são as condições de segurança que teremos que utilizar. Mas há ainda a possibilidade dos clubes poderem custear as suas próprias deslocações à luz de um acordo que poderá ser alcançado no encontro da sexta-feira. Os representantes dos clubes e outros serão presidentes e vão fazer um estudo para ver se a viabilidade deles poderem, portanto, tomar por conta de si próprio essas despesas, mas não é um assunto fechado, portanto é um assunto que os próprios clubes poderão analisar. Deste encontro, apenas a decisão unânime da retomada do Moçambola, com a conclusão dos jogos da sexta jornada, amputada no último final de semana, devido a problemas com custos de transporte aéreo. Foi do consenso que nós não vamos avançar para a sétima jornada sem ainda termos concluído a sexta jornada. Então, dentro daquele trabalho que nós estamos a fazer, nos leva a termos um Moçambola no próximo fim de semana para encerrar a sexta jornada. Esta terça-feira, a Liga Moçambicana de Futebol reúne-se com o Governo para levar os consensos alcançados na reunião da noite desta segunda-feira. O Costa do Sol prevê um jogo difícil esta quarta-feira diante do Rayon Sport do Ruanda, na partida da segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Taça CAF. O presidente do clube pede o apoio de todos os moçambicanos. Depois da pesada derrota por 3-0 em Kigali, capital ruandesa, o Costa do Sol vai receber esta quarta-feira no Estádio Nacional do Zimpeto o Rayon Sport do Ruanda e promete fazer de tudo o que estiver ao seu alcance para sair com um bom resultado.
Para atingir o objetivo, os pupilos de Leonardo Costas estiveram a treinar esta segunda-feira e privilegiaram mais a troca de bola. O presidente do clube, Amos Chikwalakwala, acredita que o Rayon Sports de Ruanda está no alcance dos canarinhos, apesar de saber que os moçambicanos têm uma missão difícil, mas não impossível. Achamos que é uma equipa que está ao nosso alcance, não é equipa do outro mundo. Pensamos nós que temos capacidades para contrariar essas adversidades. A equipa está preparada para, na quarta-feira, às 19 horas, procurar fazer o seu melhor. Chikwalakwala pede apoio de todos os moçambicanos, independentemente do clube que pertencem. Precisamos muito do apoio do público, em particular, para dar força à rapaziada. A entrada será livre para todos os atletas de formação. Portanto, todos os jogadores, não importa de que clube, desde que apresenta o cartão. Os canarinhos têm todos os jogadores disponíveis para esta partida, mas não vão contar com os préstimos de Dedé, que está a cumprir um castigo por acumulação de amarelos. Para chegar a esta fase, a equipa moçambicana eliminou o Galaxy do Botsuana e o Cape Town City da África do Sul. Taça Cafa a fechar o Jornal da Noite. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Conto consigo amanhã, à mesma hora. Boa noite.